Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Como um Racista é Julgado, para falar sobre o caso e sobre o julgamento de Kyle Rittenhouse, em mais um episódio aqui do canal, onde eu faço uma análise de um julgamento real. Na verdade é a terceira vez que eu faço isso. Então, se você curte essa onda, já indico os episódios Quem Pode Se Defender, onde eu falei do julgamento dos policiais que espancaram Rodney King e, como o título já diz, sobre o que significa de fato a legítima defesa e quem tem o direito de se defender. E o episódio Jurados, onde eu falei sobre o julgamento de Derek Chauvin, o policial que assassinou George Floyd. E também aproveitei para explicar as principais críticas que eu tenho em relação ao tribunal do júri. Portanto, fica aí a dica para você assistir quando quiser. Mas voltando pro aqui e agora, caso você não saiba ou não se lembre, Kyle Rittenhouse foi o cara que ano passado colou armado com um fuzil estilo AR-15 em um protesto do Black Lives Matter. Não para protestar lado a lado com o movimento negro, mas para supostamente proteger propriedades privadas alheias de possíveis atos de vandalismo. Resultado, ele matou 2 pessoas, deixou outra gravemente ferida, fugiu, depois foi preso, julgado e agora absolvido. Hoje é um homem livre, leve e solto, além de um herói nacional lá dos Estados Unidos. Mas por que o cara fez isso? Quem é ele? Como que tudo aconteceu? Como é que foi o julgamento? Como é que chegaram nesse veredito? É tudo isso e mais um pouco que você vai descobrir nesse episódio aqui, beleza? Então, bora lá! Só que antes, fica aquele pedido de sempre para você considerar se tornar um apoiador do canal através do nosso Apoia-se, contribuindo com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou fazendo uma contribuição isolada através do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, com um valor aí que seja confortável, possível ou simbólico para você. É isso e só isso que mantém esse canal de pé, beleza? Bom, para início de conversa, vamos dar aquela contextualizada rápido, caso você esteja completamente por fora de tudo. A história começou com essas imagens aí de Jacob Blake sendo baleado pela polícia. Foram 7 tiros pelas costas e surpreendentemente ele não morreu. No entanto, ficou paralítico da cintura para baixo e teve a maior parte do seu intestino removido. Naquele dia, o Jacob Blake estava na casa da sua ex-mulher com seus 3 filhos, comemorando o aniversário de 8 anos de um deles. Em um dado momento, a ex-mulher dele brigou com as vizinhas e alguém chamou a polícia. Daí, nesse telefone sem fio que é a vida, quem chamou a polícia achou que era uma briga de casal e já comunicou aos policiais de que o Jacob tinha passagem por violência doméstica. O que é verdade, mas não era o caso. Então a polícia chega na cena achando que é uma ocorrência de violência doméstica e vem o Jacob Blake no meio de uma confusão com várias mulheres. Pronto, já partem para prender ele na hora. Em entrevistas, o Jacob contou que obviamente ele não imaginava que a polícia estava ali por causa dele. E que quando eles chegaram, também não explicaram por que foram chamados. Já foram logo de cara prendendo ele. E isso foi confirmado por todas as testemunhas. Os policiais lutam com ele, dão tiros de taser nele e no meio de toda essa treta, uma faca de bolso, tipo um canivete, cai do bolso de Jacob Blake. Ele consegue se levantar, ele pega essa faca, dá as costas para os policiais e caminha até o carro dele para acalmar os filhos que estavam lá dentro gritando, assistindo tudo aquilo. É nesse momento que ele está entrando no carro que os policiais atiram 7 vezes pelas costas dele. Eles alegaram que na hora que dispararam os tiros, o Jacob Blake estava com uma faca, lutando violentamente contra eles, inclusive dando uma chave de braço em um dos policiais, enquanto ignorava as ordens para soltar a faca. Como você está vendo aí, não foi exatamente isso que aconteceu na hora dos tiros, né? E os policiais não enfrentaram nenhuma acusação criminal pelo ocorrido. Razão pela qual explodiu dali em diante uma onda de protestos e manifestações do Black Lives Matter, que inclusive teve até apoio de vários jogadores de basquete que se recusaram a entrar em quadra, forçando a NBA a cancelar vários jogos. Bom, rolaram os protestos em várias cidades
cidades dos Estados Unidos denunciando a violência policial e o racismo, principalmente na cidade de Kenosha, que foi onde o Jacob Blake foi baleado. Em um desses protestos, quem colou foi Kyle Rittenhouse, que na época tinha 17 anos de idade. Kyle Rittenhouse é o típico americano branco, classe média, wannabe policial. Mesmo super jovem, ele já fazia parte de programas da polícia para jovens que querem ser policiais. Já tinha uma porrada de armas, vivia postando selfies com essas armas e posts em apoio ao Blue Lives Matter. A foto de perfil dele no Facebook era do Blue Lives Matter. E claro, era um super apoiador do Trump, tendo sido filmado e fotografado na primeira fileira de vários showmícios aí do Donald Trump. Pra quem não sabe, o Blue Lives Matter é uma espécie de anti-movimento do Black Lives Matter. Blue é azul, que é a cor predominante do uniforme dos policiais lá nos Estados Unidos. Então é um movimento composto essencialmente por policiais ativos, policiais aposentados, jovens que querem ser policiais, gente que apoia a polícia e, claro, neonazistas e supremacistas brancos. Ou seja, só gente fina, turma do bem. O Blue Lives Matter surgiu inicialmente como uma campanha para arrecadar dinheiro para as famílias de policiais mortos. Mas aí rapidamente se tornou um movimento social que hoje tem entre os seus principais objetivos antagonizar com o Black Lives Matter e fazer lobby para tornar o assassinato de policiais um crime de ódio, o que é completamente sem noção. Eles querem que no rol de crimes de ódio, que inclui raça, identidade de gênero e orientação sexual, eles querem incluir uma profissão. E a profissão policial ainda por cima, que por acaso é a profissão que mais mata negros. Então eles querem equiparar nos crimes de ódio uma agressão contra uma pessoa por ela ser negra com uma agressão contra uma pessoa por ela ser policial. Tipo, pra eles isso é equivalente. Sacou? É por isso que eles são o anti-movimento do Black Lives Matter. Eles servem ao propósito de perpetuar uma concepção de que o Black Lives Matter é uma ameaça antipolicial. E consequentemente uma ameaça para toda a sociedade. Porque se você é anti-polícia, boa gente você não é. É isso aí que o Kyle Rittenhouse acreditava. É isso aí que o Kyle Rittenhouse defendia. Beleza? Voltando pro dia em que tudo aconteceu, vem comigo. Estavam rolando os protestos do Black Lives Matter na cidade de Kenosha contra o racismo por conta do quase assassinato de Jacob Blake. Foi nesse protesto que o Kyle Rittenhouse decidiu colar com um fuzil e com o objetivo não de protestar contra a violência policial, mas com a missão de proteger propriedades privadas do possível vandalismo dos manifestantes. Kyle Rittenhouse não defendia propriedades privadas em manifestações de supremacistas brancos com tochas da Ku Klux Klan. Ou também não defendeu o Congresso norte-americano quando ele foi invadido por apoiadores de Trump e lunáticos do movimento QAnon que queriam impedir a eleição do Biden. Não. Esse dia ele não foi proteger nada, ele estava ocupado, tinha trabalho da escola. O negócio dele mesmo é protestos do movimento negro. É ali que mora a real ameaça contra a tal propriedade privada que nem é dele. Então ele se arrumou, combinou com os amigos, avisou a mãe dele, fez a sua lancheira, pegou sua arma e dirigiu até Kenosha. Porque o Kyle sequer é daquela cidade, sequer é daquele estado. Ele é de outro estado. Ele saiu do estado dele e foi até outro estado proteger propriedade privada de gente que ele nem sabe quem é, do possível vandalismo de manifestantes do movimento negro que ele igualmente não sabe quem são, certo? Esse era o rolê de Kyle Rittenhouse, sem mistério, racistinha padrão. Essa manifestação vai noite adentro, já bem tensa o tempo todo, até que a polícia decreta toque de recolher. A maioria dos manifestantes vai embora, mas muitos ainda permanecem nas ruas. Daí a polícia começou a fazer tipo um arrastão, sabe? A tropa de choque vai descendo o cacete em todo mundo e dispersando as pessoas. Só que
Só que eles vão dispersando as pessoas propositalmente em direção a grupos armados da extrema direita, em direção às milícias que estavam em alguns pontos ao redor da manifestação. Isso foi confirmado até pelos próprios caras dessas milícias, que ouviram dos policiais que eles iam dispersar os manifestantes na direção deles para eles tocarem o terror. E é exatamente isso que acontece. Grande parte dos manifestantes vai sendo conduzido nesse arrastão até um posto de gasolina onde estava um grupão dessas milícias aí. E aí tudo saiu como planejado, porque começa um bate-boca generalizado entre os manifestantes e a turma armada da direita. Detalhe, descendo essa avenida, a polícia passa por vários caras armados e vai agradecendo eles através do megafone dos carros, por eles estarem ali ajudando a polícia a proteger propriedades privadas alheias. Tem até uma hora que foi filmado da polícia dando água para eles. Um dos caras que inclusive recebe uma garrafinha de água aí em agradecimento aos serviços prestados, né, é quem? Kyle Rittenhouse. Isso só para ilustrar para vocês que o toque de recolher não vale para homens brancos armados. O toque de recolher só vale para todo o resto mesmo. E outra, me diga você, mero mortal, em que planeta da galáxia que homens negros armados com fuzis na rua, em meio a um toque de recolher, vão receber carinho, agradecimentos e água da polícia? Você consegue imaginar essa cena? Pois é, você entendeu o meu ponto. De volta para a confusão no posto de gasolina. O pau tá comendo por lá. Razão pela qual, adivinha quem também apareceu, sempre ele, Kyle Rittenhouse. É nesse posto de gasolina que está a primeira vítima dele, um cara chamado Rosenbaum. Rosenbaum é visto em várias imagens discutindo muito com esses caras da extrema direita. E Rosenbaum tem um fato marcante, que é o seguinte: ele tinha acabado, literalmente, ele tinha acabado naquela manhã de sair de um hospital psiquiátrico que ele estava internado por conta de crises de saúde mental. Ele basicamente saiu desse hospital e apareceu nessa manifestação. Isso é importante de você saber, pelo que eu já vou falar lá na frente. Bom, como o Kyle Rittenhouse apareceu lá no meio, o Rosenbaum também começou a discutir com ele. Tem até um momento da confusão que o pessoal corre e filmam o Rosenbaum jogando uma sacola de plástico no Kyle. Essa sacola de plástico tinha as roupas dele, que acabaram de devolver para ele no hospital, para você ver que ele tinha mesmo acabado de sair de um hospital. Ele ainda estava com a sacolinha de roupas na mão. Foi perto desse momento aí que alguém deu um tiro pro alto. E o Kyle se assusta e acha que alguém que está brigando com ele é que atirou nele. Então ele se vira e atira 4 vezes em Rosenbaum e mata ele. Na sequência já chegam outros manifestantes tentando fazer os primeiros socorros ali, e Rittenhouse no telefone aparece fugindo da cena. Daí, lembra que eu falei do lance do Rosenbaum ter acabado de sair de um hospital psiquiátrico? Isso porque eu queria ressaltar um dado que eu já citei em vários programas anteriores aqui do canal, que é o seguinte: pessoas com algum tipo de distúrbio mental, transtorno de personalidade ou em meio a uma crise de saúde mental, elas têm mais chances de serem vítimas do que autores de um crime. Isso é estatística, tá? E eu sempre gosto de lembrar e de trazer essa informação porque tem muito preconceito associado a essas pessoas. Muito em conta também dos filmes, dos livros, das séries, de programas de televisão que adoram retratá-los como perigosos, criminosos, serial killers, essas coisas, quando na verdade é o contrário, é exatamente o contrário. Após matar o Rosenbaum, Kyle Rittenhouse sai correndo pelas ruas, literalmente. E as pessoas que presenciaram a cena começam a perseguir ele, a gritar e a chamar a polícia, que estava relativamente ali perto. Alguns manifestantes alcançam o Kyle, que tropeça nas próprias pernas e cai. Ele toma um chute de uma pessoa e na sequência outro manifestante acerta ele com um skate e agarra o fuzil de Kyle para tentar desarmar ele. Esse cara se chama Huber. Ele acaba levando um tiro direto no coração e morre em questão de segundos. Logo depois aparece Grosskreutz, um paramédico que estava armado.
ele saca a arma dele para tentar render o Kyle e leva um tiro no braço. Kyle se levanta e continua correndo. Nesse momento já não tem mais ninguém correndo atrás dele, porque afinal de contas o cara acabou de atirar em 3 pessoas e matar 2, né? Quem tem cu tem medo. Então todo mundo fica longe, gritando para a polícia que já estava indo naquela direção, porque ouviram aquele monte de tiro sendo disparado. E aí, as coisas ficam ainda mais surreais. Mesmo indo em direção ao som de disparos de armas de fogo, com as pessoas gritando que foi o Kyle quem atirou, com ele erguendo as mãos pro alto, como que se entregando, a polícia passou batido por ele. Tipo, os caras não enxergam um homem branco armado como uma ameaça, ou como alguém que possa ter acabado de matar 2 pessoas. Inclusive, depois que tudo aconteceu, em uma coletiva de imprensa, o xerife da cidade foi questionado do porquê que a polícia não prendeu ele ali na hora. E o cara respondeu que era uma situação de alto estresse. E que nesses casos, os policiais são afetados por algo chamado, aspas, visão de túnel. Tipo, eles só conseguem olhar para o horizonte, para um perigo que está ali no fim do túnel e não na frente deles. É claro que esse perigo na frente deles precisa ser branco, né? Porque se fosse negro, pode ter certeza que eles enxergariam e aí não tem visão de túnel porra nenhuma. Ele passa batido por vários carros de polícia que desconfiam zero dele. Disso ele simplesmente pega o carro dele e volta para casa em Illinois, outro estado, lembra? Ainda assim, com toda a repercussão do que aconteceu, a prisão preventiva dele foi decretada no mesmo dia. Ele se entregou no dia seguinte e ficou preso por um tempo em uma instituição juvenil, algo como a nossa FEBEM, né, a Fundação Casa, até que conseguiu pagar uma fiança de 2 milhões de dólares e foi solto. Kyle foi solto até o julgamento, mas com uma série de condições, entre elas que ele não poderia mais andar armado, não poderia mais consumir álcool e não poderia mais andar junto com pessoas ou grupos conhecidos por serem uma ameaça a outras raças ou religiões. Portanto, se liga que antes dessa decisão é de boa você andar junto com grupos racistas, né? Precisaram dar uma ordem para ele não fazer isso, porque sabiam que para ele isso seria uma punição, né? Quer ver o menino ficar chateado? É falar para ele que ele não pode mais encontrar com os amigos racistas dele. Pois foi exatamente isso que ele fez, sendo que em uma dessas vezes ele teve uma foto vazada em um bar, bebendo com membros do Proud Boys, que é um grupo racista e de extrema direita, fazendo aquele sinal de ok, que é um símbolo de white power, né? Poder branco, sinal de ok. Tem o W de white e o P de power, white power. Ou seja, ele fez tudo que ele não podia fazer, isso só nessa noite que ele teve o azar de ter imagens divulgadas. Agora um pequeno parênteses sobre esse sinal de ok. Caso você não se lembre, foi esse gesto que o então assessor internacional da presidência da República, Felipe Martins, fez às costas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante uma coletiva de imprensa. Felipe Martins, aluno e admirador do guru intelectual da direita, Olavo de Carvalho, afirmou que na verdade ele estava só ajeitando a lapela do terno. Bom, sendo isso ou não, o fato é que esse cara já vinha desde antes compartilhando no Twitter trechos do manifesto de um supremacista branco que matou 77 pessoas na Noruega. E também no Twitter ele respondeu aos parabéns que ele recebeu de aniversário do Eduardo Bolsonaro, fazendo referência a um lema associado à ditadura de Francisco Franco na Espanha. Então fica aí, eu vou deixar a seu critério acreditar ou não que ele estava só ajeitando a lapela do terno. E sabe o atirador que matou 77 pessoas aí que eu comentei? Olha essa foto aí dele no dia do julgamento. Mas esse não é o sinal de white power, viu? Ele só tá aí ajeitando a algema. Bom, agora vamos ao julgamento. O final você já sabe. O Kyle Rittenhouse foi absolvido com base essencialmente no bom e velho argumento da legítima defesa. Mas antes disso, vamos falar sobre alguns pormenores desse julgamento que tornam toda essa história ainda mais absurda. O primeiro deles que eu queria destacar é o próprio juiz, um cara chamado Bruce. Obviamente, um homem branco, católico, 75 anos de idade, típico perfil de juiz.
ele já era muito conhecido por ser duro nas suas sentenças, razão pela qual centenas de réus já pediram transferência para outros juízes. Mas não Kyle Rittenhouse. A defesa dele entendeu que estava de boa, esse era o juiz certo para o caso. Durante o julgamento, como não podia faltar, Bruce fez várias citações da Bíblia, né? Só faltou falar em línguas que nem a Michelle Bolsonaro. E antes do julgamento, é comum nos Estados Unidos que o juiz estabeleça algumas regras específicas de conduta. Vamos dizer assim, né? Você já deve ter visto isso nos filmes. Para esse julgamento, o juiz Bruce estabeleceu que as vítimas, as duas pessoas que o Kyle Rittenhouse assassinou e a outra que foi baleada e sobreviveu, elas não poderiam ser referidas na presença do júri como vítimas. Ou seja, a acusação não podia se referir a ela como vítimas. Esse termo estava proibido. No entanto, a defesa de Kyle Rittenhouse podia se referir a elas como desordeiros, saqueadores e vândalos. É isso mesmo que eu acabei de falar. O juiz argumentou que a palavra vítima é carregada de muitos preconceitos e que chamar alguém de vítima influencia muito o júri a considerar o réu culpado. Ao passo que chamar as vítimas de vândalos, desordeiros e saqueadores não carrega preconceito nenhum e de forma alguma influencia o júri a considerar que foi uma legítima defesa. Então é assim que o julgamento começa, sem vítimas. É assim que eles abrem os trabalhos. Agora, antes que dê tempo de você ficar indignado com essas questõezinhas técnicas do julgamento, tenha em mente sempre que por trás do assassinato desses dois manifestantes e da suposta legítima defesa de Rittenhouse, existe algo muito importante que você já sacou, que eram as razões dele estar aonde ele estava. São pelas razões dele estar lá, naquela manifestação, que fez esse julgamento ser tão importante. Porque o Rittenhouse e essa cara de bunda dele aí, ele representa todos aqueles que se opõem aos protestos do Black Lives Matter e para as pautas de igualdade e justiça racial. Então veja, esse foi um julgamento sobre o que acontece quando você não concorda com a pauta de uma manifestação e ou não concorda em como as pessoas estão protestando e cola nesse protesto armado para intimidar todas essas pessoas. Foi isso que aconteceu e esse julgamento, no fim das contas, era sobre o seu direito de fazer isso. Rittenhouse, ali no banco dos réus, era mais do que um indivíduo. Ele representa toda essa teia retórica da legítima defesa, da propriedade privada e da violência policial que está historicamente ligada à mesma retórica da supremacia branca. Por isso que não é à toa que a sentença dele foi comemorada em fóruns neonazistas na internet e políticos republicanos de extrema direita já ofereceram emprego para ele nos seus gabinetes e até protocolaram um pedido para que fosse criado um feriado nacional em homenagem a Kyle Rittenhouse. Bom, verdade seja dita, essa decisão é real, oficial, um aval para futura violência política. Ela prepara o terreno para futuros confrontos violentos. Na verdade, nunca foi preciso uma sentença dessas para dar aprovação para um racista matar outras pessoas. É preciso bem menos do que isso. Então imagina agora que o cara foi inocentado, né? É uma alegria nível feriado nacional mesmo. Foi um veredito que abalou o já fragilizado consenso de que a violência política não pode ter lugar em uma sociedade democrática. E de que você precisa saber compartilhar o seu país com pessoas que pensam diferente de você. Fato é, preciso cacete. Você pode sim colar armado em um protesto político de uma pauta que você não concorda, em busca de confronto, encontrar um confronto, matar duas pessoas, meter que foi legítima defesa e sair impune como bom moço defensor das propriedades. E por mais que tudo isso seja uma doideira, não é surpreendente, primeiro, porque as leis de legítima defesa nos Estados Unidos sempre foram muito permissivas se você é um homem branco, tornando praticamente impossível condenar alguém dentro desse contexto.
Segundo, porque os júris são instruídos de que devem julgar os casos de legítima defesa com base no que o réu diz que sentiu naquele momento. Então, de cara, isso já é algo que favorece aos assassinos. Você pode matar alguém e depois racionalizar diante do júri de que aquilo foi uma legítima defesa porque você se sentiu ameaçado, independente dos seus supostos medos serem baseados em paranoia, intolerância ou racismo, ou que você mesmo desencadeou a situação que você está fingindo se defender. E terceiro que, porra, a justiça é a manutenção da supremacia branca. Então também foi um julgamento para lembrar todo mundo e todo o mundo, caso alguém tenha esquecido, que o judiciário nunca vai entregar justiça em um sistema onde ele mesmo é um dos principais garantidores da desigualdade racial. Até aqui você entendeu que através da permissão do porte de armas e de leis super protetivas sobre legítima defesa, que você tem esses vigilantes com fuzis nas ruas. Muitos deles uniformizados com os mesmos equipamentos do exército e super organizados, fazendo a repressão das manifestações no lugar da polícia. Então acaba que a repressão fica sendo terceirizada a essas milícias. E com essa sentença do Rittenhouse, os caras têm essa permissão reconfirmada e garantida de que eles podem sim policiar manifestações e protestos quando eles bem entenderem, da maneira que eles acharem mais conveniente e empregando as estratégias e as armas que eles acharem melhor. Inclusive, pessoas armadas defendendo propriedades e perseguindo negros é o que deu origem à polícia. Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil também. Tipo, é assim que começa a polícia, com vigilantes, justiceiros, milícias privadas e doses cavalares de racismo. E se você quiser ir um pouco além nisso tudo, tem aqui no canal uma playlist chamada História da Polícia, onde eu conto um pouco mais sobre história da polícia. De volta para o julgamento, outra parada muito importante para entender o veredito que absolveu Rittenhouse é o conceito de atirador ativo. Esse é um conceito que, obviamente, ele existe e está até previsto nos manuais do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Esses manuais definem um atirador ativo como um indivíduo envolvido ativamente em matar ou tentar matar pessoas em uma área determinada e povoada. Tanto a acusação quanto a defesa tentaram se valer desse conceito, mas claro, de formas bem diferentes. A defesa dele, por um lado, argumentou que ele não era um atirador ativo, porque do momento em que ele matou a primeira pessoa até o momento em que ele matou a segunda pessoa, ele correu por 2 quarteirões, ou seja, ele não tentou matar pessoas em uma área determinada, ele estava se deslocando. E que além disso, a acusação estava querendo usar esse conceito porque é um conceito com uma conotação muito negativa, normalmente associada a assassinos em massa, esses que invadem escolas e cinemas. Então veja que no julgamento do homem branco racista, você não pode chamar as vítimas de vítimas e nem um atirador ativo de atirador ativo. Mas para a acusação, o Rittenhouse era sim um atirador ativo. E por que que isso é tão relevante? Porque se você convence os jurados de que ele era um atirador ativo, as outras pessoas que atacaram ele estavam claramente tentando desarmar ele, porque ele é que era o perigo. Portanto, não tem como entender que ele agiu em legítima defesa, certo? Na verdade, todas as pessoas é que estavam agindo para se defender dele. Por isso que a defesa focou tanto em desqualificar esse conceito e transformar as 2 mortes em atos separados de legítima defesa. Fizeram de tudo para o júri entender que o Rittenhouse não era um atirador ativo. Até porque, de acordo com as leis de legítima defesa lá dos States, você não pode usar força mortal para evitar um ataque que você mesmo provocou. Que por acaso foi exatamente o que aconteceu. O júri ficou quase 1 semana deliberando, porque lá nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, os jurados precisam chegar a um consenso. Não é pela maioria, como é aqui no Brasil. Então,
demora um pouco mais e lá acabou levando quase uma semana para todos eles concordarem que tudo, absolutamente tudo, não passou de legítima defesa. E tá aí, meu povo, o resumo da ópera é que um julgamento, na teoria, no mundo dos sonhos, ele deve decidir por questões estritamente jurídicas sobre um fato específico que aconteceu. Mas a gente sabe que é impossível, que é uma ilusão você achar que dá para separar isso de contextos políticos e históricos muito maiores que levaram àquele momento. Contextos esses que são o racismo, o direito ao porte de armas, o conceito jurídico da legítima defesa, a defesa da propriedade privada, a missão histórica da polícia, tudo isso e muito mais que são as raízes dos Estados Unidos. Por isso que esse é um caso muito foda, muito simbólico, que como eu disse, não é sobre Kyle Rittenhouse, é sobre todas essas coisas. É uma decisão, como eu espero que você tenha entendido, que dá um aval aos vigilantes, justiceiros e milícias privadas que acreditam que estão cumprindo a lei ao atacar inimigos políticos. Mesmo que isso signifique viajar para um estado em que você não vive, com uma arma que você não tem o direito de ter, para proteger propriedades privadas que não são suas, em meio a uma manifestação de uma pauta que você é contra, e matar duas pessoas. Isso tudo é ok, tá? E o sistema tá do seu lado, pelo seu direito à liberdade de atacar inimigos políticos em legítima defesa. É isso aí, vou ficando por aqui, agradeço a todos sobreviventes desse mini documentário que permaneceram até o fim. Lembrar mais uma vez que para manter esse jornal antijurídico de pé, existe o nosso Apoia-se, que você pode ajudar com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou meter o louco no nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, com um valor que seja simbólico, possível, confortável para você. Mas também deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, envie o vídeo para um amigo, tudo isso ajuda muito. No mais, até semana que vem, provavelmente até o ano que vem. Valeu, falou!